Oi, irmãs. Não vou pedir para acender a luz, não. É porque está escuro. Assim, eu quero dar liberdade, né, para qualquer uma de vocês, no término, né, na conclusão, ou então até no domingo, amanhã, ou no outro, querendo vir conversar comigo pessoalmente, tenham liberdade em nome de Jesus, né? Porque a gente até prepara alguma coisa, eu, né, tentei preparar, separar, falar alguma coisa, mas eu estava até, não sei em que eu estava ontem. Você li com Tânia. Gente, eu tenho muita história, tenho porque eu sou velha, né? 58 anos, eu tenho muita história. E eu tenho, de convertida, em abril, eu fiz 26 anos de convertida, né? E eu sempre entendi assim, com a minha vida, né? Antes de eu conhecer Jesus, a vida não pode ser só isso. A vida tem que ter movimento, a vida tem que acontecer alguma coisa. E aí, nesse dia aconteceu alguma coisa. Obrigada, filha. Eu fiz muita coisa, né? Eu brinco, ainda bem que tem edição, né? Glória a Deus. Eu brinco que o meu lema antes de eu conhecer Jesus era: se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Então a minha vida foi pautada nisso. Aí, com base nisso, eu fiz muita coisa. Mas Deus é bom, né? Deus é bom, o Senhor é bom. Eu estava ali pensando, assim, Jesus, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei interpretar, eu não sei fazer nada. Mas as minhas irmãs me amam, vão me suportar falando. Falar eu sei, ainda consigo. Eu quero assim, fazer um breve apanhado, desde os meus 14 anos até a minha conversão. Mas eu quero ser bem breve nisso. Mas a nossa base sempre é a palavra, né? Não tem como. E eu queria animar vocês, quem conseguir, quem puder, vamos abrir em Salmo 40. Vamos lá? Posso ler? A minha vida é o testemunho que as meninas colocaram mesmo. Vou ficar de tirar óculos, botar óculos, porque eu não estou enxergando nada sem óculos. Para ler, eu tenho que precisar de óculos. A minha vida foi feita dessa forma, né? Fazendo escolhas, de acordo com as irmãs colocaram aqui. Vamos ler lá do Salmo 40, do 1 até o 5. A palavra diz assim: irmão, se vocês conseguirem colocar aqui, seria bom, que aí quem não tiver com Bíblia vai acompanhando. Diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. De verdade, a minha vida é esses 5 versículos desse salmo. O Senhor, Ele me tirou, de fato de verdade, de um poço de lama, de um tremedal de lama, e me firmou os pés na rocha, que é Jesus Cristo, né? Eu sou filha de pais separados. Eu tenho 3 irmãs, né? Aos 14 anos, meus pais separaram por questões pessoais deles. E nessa separação deles, nesse momento, eu conheci o pai do meu filho, né? Eu, com 14 anos, era muito moleca, mas aí aquela coisa, né, de as coleguinhas namorando, eu também queria namorar. Não queria namorar, não. De verdade, eu não queria namorar, não. Eu fui para o baile com a minha irmã, e nesse baile, na nossa época, né, eu comecei a dançar com o rapaz, eu comecei a namorar com ele.
Esse rapaz, 10 anos mais velho do que eu, né? E aí nós começamos a namorar. Nesse momento, eu o conheci no mês de janeiro, no mês de março, meu pai foi embora, e ele meio que tomou o lugar do meu pai, né? Num lar assim, em ruptura, ele tomou o lugar do meu pai. O pai do meu filho foi uma boa pessoa para comigo, né? Eu engravidei, nós acabamos casando, mas eu o amava, eu gostava dele mesmo. Não foi um casamento assim obrigado, né? Mas eu gostava dele e nós nos casamos. E aí, depois de 5 anos de casada, eu meio que cansei de brincar de casinha. Aí eu pensava, a vida não pode ser isso. Eu não posso ser somente a esposa do Jorge. Não pode ser isso. A vida tem alguma outra coisa. E nesse momento, irmãs, por necessidade financeira, porque naquela época eu não conhecia Jesus, eu fui trabalhar fora, né? O pai do meu filho, para que eu não fosse, o Felipe era pequeno, ele começou a trabalhar em 2 empregos, mas aí depois não deu certo, e aí eu acabei indo trabalhar fora. E no que eu fui trabalhar fora, o mundo se abriu, né? Você já deixa de ser a esposa para ser a coleguinha de trabalho, você deixa de ser a mãe para você ser a moreninha daquela sessão, né? E você se encanta com essas coisas. Qualquer problema que nós tínhamos em casa, chegava no trabalho, não tinha problema, né? Era somente alegria, felicidade. E eu lembro que, na ocasião, eu falava assim, ai, Jorge, vai me pegar no meu trabalho para a gente sair. E ele, não, eu não vou, não, eu vim para casa, que daqui a gente sair. Realmente, eu ia para casa, quando chegava em casa, nós saíamos. Mas aí eu acabei me encantando com um colega de trabalho e comecei a namorar com ele. E ele foi só o primeiro de alguns relacionamentos que eu tive. Eu vivi durante 5 anos casada e vivi durante 8 anos casada. E desses 8 anos de casamento, 5 anos foram de adultério. E aí eu perdi a conta de quantos relacionamentos eu tive. Porque eu falava assim, tem nada a ver, todo mundo sai, entendeu? E aí, depois desses 5 anos, eu falei, eu não quero mais ser casada. Agora eu quero ser solteira, eu quero ser livre. E eu decidi abrir mão do casamento. Dei entrada na separação e saí de casa. Saí de casa, fui morar sozinha. Não queria morar com ninguém, porque eu falava assim, eu não quero trocar de CPF, né? Trocar de um homem por de um marido por um outro marido, não era isso que eu queria. Aí fui viver sozinha. Aí eu fiquei solta mesmo, né? Porque outra fala também que eu usava. Gente, eu vou rir, mas é sério. Eu falava assim, eu sou maior de idade, vacinada, a dona do meu nariz, eu vou fazer o que eu quiser. E eu fazia mesmo o que eu queria. Eu não estava nem um pouco preocupada com nada, nem com ninguém. E aí, no meio desse caminho, deixa eu ver se eu não esqueci nada desse tópico aqui. Aí, no meio desse caminho, eu conheci um rapaz, né? E aí, eu lembro até hoje, foi na Copa de 98, não tem como esquecer, né? Quem gosta de futebol vai lembrar que o Brasil perdeu para a França. Eu conheci o rapaz, e aí comecei, né, a sair com ele, e tinha alguma coisa diferente nele, que eu não conseguia identificar, porque ele era 4 anos mais novo do que eu, não é, né, que ele não morreu, ele era 4 anos mais novo do que eu, mas ele me tratava de uma forma diferente. Aí, depois de algum tempo, né, a gente saindo, eu descobri que ele era desviado, e descobri também que ele era usuário de droga. E aí eu perguntei para ele, né, na ocasião, se ele queria se ver livre. Ele falou que queria e que ele só conseguiu parar de usar droga quando ele ia para uma determinada igreja. Eu falei, então vamos procurar esse raio dessa igreja, né? E aí eu conheci os irmãos ali onde os irmãos se reuniam, Vinho Novo em Padre Miguel. Quando eu entrei, gente, olha, eu não me acho uma pessoa legal, não, entendeu? Só quem me conhece perto, poxa, ele ainda é um pouquinho legalzinha, mas eu não sou muito legal, não. Mas, quando eu entrei naquele salão e eu vi o Modesto, eu falei assim, gente, como é que pode um homem de moleta, com um sorriso desse tamanho, o Modesto com um sorriso de orelha a orelha? Eu falei assim, gente, isso não é normal. Isso não é normal. Aí, naquele dia, teve um apelo, né, que ali era um ponto evangelístico. O rapaz abençoado foi à frente. Eu falei, ele decidiu virar crente.
Ia, mas não vou não, não vou não, não vou não. Porque eu gostava muito de pagode, cerveja, de namorado. Gostava muito disso, eu não queria abrir mão disso. E aí comecei a frequentar, né? A vir com ele. Na época eu morava aqui em Santíssimo, né? Com minha mãe. E aí comecei a vir. E aí de ouvir a palavra. Teve um dia que eu me rendi a Jesus Cristo, de verdade, né? A palavra assim entrou. Infelizmente eu não lembro qual foi a palavra, mas a palavra entrou e mexeu comigo, né? E aí, irmãs, naquele momento eu fiquei muito dividida, porque eu já era uma mulher divorciada, com um relacionamento com um homem que eu não conhecia em Cristo, e nós tínhamos as práticas naturais, né, de um homem e de uma mulher que não são convertidos. Sendo que, à medida que eu ia ouvindo a palavra, como aquilo ia mexendo comigo? Como aquilo ia mexendo comigo? Houve uma época em que eu comecei assim, a experimentar uma tristeza dentro de mim, que eu falei assim, Senhor, é inexplicável, porque eu entendi a palavra, não é que eu não entendia, não. Eu vinha à reunião, nós nos reuníamos ali naquele galpão, né, onde é o Auditório 2 hoje, eu ouvia a palavra, eu entendia a palavra mexia comigo. Só que nós saíamos daqui, eu morava com a minha mãe, né, nós almoçávamos, no final da tarde, nós íamos para um hotel. Porque assim, eu te amo, você me ama, e a gente vai se casar, e nós íamos. Só que aquilo começou a gerar uma tristeza muito grande dentro de mim. E eu não entendia o porquê daquela tristeza. Depois de um tempo, eu comecei a entender que era o Senhor que estava produzindo aquela tristeza dentro de mim. E aí, apesar de nós não sermos uma família assim, muito tradicional, mas a gente é uma família muito tranquila. Eu, minha mãe, minhas irmãs, né, muito tranquilas. Aí, uma vez, nesse relacionamento com esse rapaz, nós fomos para a casa de uma prima minha para comemorar o Natal, e lá ele, com uma crise de ciúme de um rapaz que estava lá, acabou se tornando agressivo. E aí, naquele momento, não comigo, mas com o rapaz, né? Mas acabou sendo um escândalo para a minha família. E aí, naquele momento, eu entendi que seria bom nós darmos um tempo naquele relacionamento. E nesse tempo, desse relacionamento que eu pedi a ele foi embora, ele acabou se desviando e nunca mais voltou, né? Então, assim, eu fiquei. Mas não fiquei assim porque, eu entendi tudo. Não, irmãs, não foi, não. Eu fiquei, de verdade, sabe, irmãs, eu não tenho uma resposta porque eu fiquei. Parece que eu era atraída. Minha mãe mora aqui embaixo, próximo à estação de Santíssimo ainda. Mas parece que todos os domingos eu era atraída a estar aqui, a vir, entendeu? E nessa minha perseverança de estar aqui, né, junto com os irmãos, o Senhor, assim, a cada dia foi, assim, me guardando, né? O Senhor foi enchendo o meu coração. E, pela misericórdia de Deus, sabe, irmãs, assim, como foi dito aqui hoje, né? Deus é vivo, Ele fala conosco. Só que a gente só tem que decidir obedecer. Eu queria ler um outro versículo com vocês, que foi a palavra que Deus deu para mim também. A palavra de Mateus 6. É um versículo pequeno, né? Que diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto ele fala sobre comida, né? Sobre provisão de Deus. Mas o Senhor falou comigo que eu precisava buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu lembro que uma vez eu trabalhava na cidade e aí eu sempre gostei de ler dentro da condução, né? E eu estava sentada assim num banco do canto lendo a Bíblia. Aí, na Avenida Brasil, aí emparelhou um carro assim, lá do ônibus, eu olhei para o carro. Quando eu olhei no carro, tinha um adesivo, os adesivos de carro, né? Estava escrito alguma coisa sobre se estar apaixonado por Jesus Cristo. Ai, vou chorar. E aí, nessa hora, eu falei bem assim, Senhor, eu não sei o que é estar apaixonada pelo Senhor. Eu nem te conheço direito. Mas eu sei o que é estar apaixonada por um homem. Que quando a gente está apaixonada por um homem, a nossa mão sua, o nosso coração acelera, a gente perde o fôlego. E eu quero estar assim pelo Senhor. Eu quero estar apaixonada pelo Senhor. E de verdade, irmãs, de verdade, o Senhor, assim, Ele preencheu a minha vida de uma forma
sobrenatural. Quem me conhece e anda próximo a mim, eu não sou uma pessoa muito espiritual, não. Mas eu entendo que eu preciso ser zelosa com aquilo que eu entendo sobre a palavra de Deus. E eu entendi que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem santidade. Quando eu paro e penso no meu casamento, eu casei crendo que um homem me faria feliz. Uma felicidade que eu não tive com uma família, com um pai. Depois de casada, eu vi que ele não preencheu. E eu larguei esse marido e fui viver a minha vida. E nenhum homem, irmãs, nunca preencheu a minha vida como o Senhor preencheu a minha vida. Eu não sou uma pessoa contra casamento, não. Eu me alegro no casamento, eu gosto de casamento, porque é uma família se formando para a glória do Senhor, sabe? Mas eu tenho plena convicção que ninguém é totalmente pleno se não tiver o Senhor. Se não deixar o Senhor governar a sua vida. Porque senão, como uma das irmãs falaram aqui, né, na peça, você vai ser sempre a esposa do fulano. E o Senhor não tem só isso para você. O Senhor ele tem mais para você. E, de verdade, irmãs, isso só acontece quando a gente está disposta a buscar o Senhor, quando a gente quer o Senhor, quando a gente ama o Senhor. Nós estarmos aqui todos os domingos, ou hoje, é uma bênção, é muito bom. Mas e segunda-feira? O amanhã chega. E é uma decisão sua. Querer continuar amando o Senhor, obedecendo a Ele ou não. Porque ninguém vai nos fazer plena. Ninguém, irmãs. Marido, eu sei que vocês sabem disso, mas eu vou ser redundante. Pais não fazem, marido não faz, filho não faz, dinheiro não faz, fama não faz. Nada disso faz uma pessoa plenamente saciada, satisfeita. Só Jesus Cristo. Ele é o único que nos completa. Quando eu não ia falar isso não, mas lembrei disso, vou contar. Quando eu fui ao presbitério, há uns anos atrás, para saber se eu poderia casar de novo ou não, porque eu já estava divorciada quando eu me converti, né? Então eu fui ao presbitério para saber se eu estava liberada. E lá, contando a minha história para os irmãos apontaram para mim um caminho difícil. Essa é a minha história, tá, irmãs? Os irmãos me apontaram um caminho, me aconselharam a eu voltar ao meu ex-marido e pedir a ele para eu voltar para ele. Só que eu não gostava dele. E eu falei assim, irmãos, eu não gosto dele, porque eu gosto de falar, né? Eu não gosto dele, não tem mais amor. Irmãos, é julgo desigual, ele é ímpio, eu sou crente, não pode. E aí os irmãos me animaram, né, a andar nesse caminho, e aí até ele, conversar com ele, e pedir a ele, né, para eu voltar para ele, para ser a esposa, que eu não fui no passado. Irmãs, foram dias de choro, foram 3 dias. Na ocasião, Deus me lembrou do texto de Abraão, quando foi sacrificar Isaac. E aí, foram 3 dias de dor. Mas eu cheguei em casa, aí compartilhei com meu filho, né, o que eu ia fazer. Aí Felipe falou bem assim, mas mãe, você não gosta do meu pai, por que você tem que fazer isso? Eu falei assim, amor, o presbitério não está brincando com a minha vida. Eu creio que esses irmãos me deram essa direção, porque essa é a vontade de Deus. E eu vou fazer isso porque eu amo Jesus. Eu não gosto do seu pai, mas eu amo Jesus. E por amar a Jesus, eu vou andar nesse caminho. E quando eu estava conversando com os irmãos trouxeram uma luz sobre o meu pensamento, sobre os meus sentimentos. Quando eu saí de casa, quando eu decidi me divorciar, eu já fazia tudo que eu queria fazer. Só que eu não era livre, eu ainda estava presa a um casamento. E aí, naquela ocasião, os irmãos falavam para mim assim, Helena, quem sabe não é para esse tempo que o Senhor está requerendo de você a sua liberdade. Porque eu amo ser livre, irmãs. Eu estou aqui agora, eu tenho um filho em casa. Mas se eu decidir não voltar para casa, eu posso não voltar para casa. É só falar, Felipe, não vou para casa não, vou dormir na casa de alguém.
Então, eu amo essa minha liberdade. Coisa que eu sei que as irmãs casadas não podem fazer isso, né? Tem compromisso com seus esposos, como a palavra mesmo fala. E aí, naquele momento, eu entendi com clareza que o Senhor estava requerendo de mim uma decisão. Se eu queria realmente entregar tudo na mão dele, me entregar na mão dele. E aí eu falei assim, amém, Senhor, eu vou fazer esse caminho, né? E aí fui. Sentei com ele, conversei com ele, expliquei, preguei para ele de novo, né? E aí ele falou assim, Eliana, para mim você é a mãe do meu filho, que eu puder fazer por você, fazer pelo Felipe eu vou fazer, mas eu não quero retomar esse casamento, eu não quero receber você de volta. E eu, quando ele foi embora, eu fui para o quarto chorar. Eu falei assim, Senhor, obrigado, o Senhor proveu o cordeiro. Porque eu não queria, irmãs, eu não queria. Mas eu obedeci. Porque, assim, nós, principalmente nós mulheres, olha, eu não falo isso com alegria, não, eu falo com tristeza, tá? Nós, mulheres, como nós somos sentimentais, como a gente anda por sentimento. Só que o Senhor, não que a gente não tenha sentimento, mas a palavra do Senhor é para a gente ver por fé. É por fé. Eu li, eu entendi, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu estou sentindo, eu estou querendo? Não. Vou falar uma coisa para vocês que eu não tenho pela clareza mesmo. Também não está aqui anotado também não, tá? Mas vamos lá, Senhor. A palavra fala que a mulher casada, ela ganha o seu marido calada. Não sei como é que se dá, não, irmãs. A palavra segue falando, né, que é através do seu procedimento. Mas eu não sei como é que isso se dá, gente. Não sei de verdade. Porque a gente é argumentativa, a gente tem fala. Mas só que a Bíblia manda a gente se calar, e aí? A gente não, vocês são casadas. Então, é pelo procedimento, irmãs. É algo sobrenatural. Eu não sabia que o meu ex-marido ia dizer para mim que não me queria. Mas o Senhor sabia. O que Deus queria contemplar em mim? A obediência. A obediência. Porque isso agrada demais o coração do pai. Nós, como pais, quando um filho obedece, como a gente gosta. Imagine o Senhor que é santo. O Senhor que é santo. Como o Senhor gosta quando contempla em nós um coração obediente. Agrada muito ao Senhor. Deixa eu voltar aqui. E aí, irmãs, eu sei que o Senhor, Ele me liberou do compromisso com esse homem, de estar casada com ele. Mas depois disso, ele entrou numa crise de depressão, ele arrastou uma depressão durante 5 anos. E aí, por fim, ele arrastou uma depressão durante 5 anos. E aí, Soraya, uma vez, eu contando para ela essa parte, né, da história, ela teve uma linha de raciocínio que trouxe assim, uma liberdade muito grande para mim. Que eu pensava assim, eu acho que ele falou que não para mim porque ele estava com raiva, porque ele não me perdoou ainda, né? Mas de uma hora para outra pode ser que ele diga que quer e eu vou ter que ir. E aí, ele arrastou essa depressão durante muito tempo, durante esses 5 anos, né? E toda vez que ele entrava em depressão, eu ia para socorrê-lo, porque nós só temos um filho. Felipe é filho único, né? Então, para não sobrecarregar o Felipe, toda vez que ele passava mal, eu ia para lá, ficava junto, médico, psicólogo, tudo isso a gente fez, né? E aí, uma vez eu conversando com Soraya, a Soraya falou assim, Helena, Deus, Ele dispensou de você estar embaixo do jugo do Jorge, mas não liberou você de cuidar dele. E eu cuidei desse homem até o final. Até o final da vida dele, né? Porque algumas vezes o Senhor ele envia o refrigério, como também foi falado aqui hoje, né? Mas ele não livra você, né? Não livrou os nossos irmãos da fornalha, não livrou os nossos irmãos da boca do leão. Então, às vezes, é no meio da peleja que o Senhor vai enviar o socorro. Mas tudo que Ele quer é que a gente obedeça, que a gente vá, que a gente faça. Deixa eu ler mais um texto aqui para vocês. É o texto de Lucas 12 não, Lucas 14, 26, que diz assim,
Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe... Deixa eu voltar, irmãs, perdoa. Deixa eu ler o texto corretamente. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quando eu li esse texto na Bíblia, irmãs, logo assim que eu me converti, o aborrecer, a palavra fala, né, que explica, né, que é o amar menos. Amar menos pai, mãe, filho, isso é muito tranquilo. O difícil é você amar menos a você mesmo. Como eu me converti com 32 anos, e já com essa história toda de um casamento, uma separação, uma vida no mundo, eu sempre tive as minhas opiniões. E as minhas opiniões convictas, eu nunca tive dúvida, nunca hesitei sobre o que eu queria, sobre o que eu pensava. Eu não me incomodava com a vida que eu levava, porque eu pensava assim, gente, eu não quero prender ninguém, não quero empreender ninguém, então estou um pouco preocupada. Mas, quando eu me converti, o que o Senhor propôs para mim, como esse texto diz, foi aborrecer a mim mesma, a minha vontade, o meu egocentrismo. Porque aborrecer os outros não me causava nenhum dano. Mas a Helena precisava ser aborrecida, precisava ser contrariada. E à medida que eu ia ouvindo a palavra e lendo a palavra, eu vi o quanto eu estava fora do propósito de Deus, o quanto eu estava fora da vontade de Deus. Porque quando eu conto essa minha história, de 26 anos convertida e 26 anos sozinha, recentemente eu até estava conversando com uma irmã. Eu falei assim, olha, para o mundo, a minha vida é uma derrota. Eu não casei de novo, eu não tenho marido, eu não tenho mais filho, né? Irmãs, quem conhece o Senhor sabe que não é isso. Sabe que não é isso. Porque a nossa vida, ela precisa estar em Cristo. E eu, ao longo desses 26 anos, irmãs, eu não estou fazendo força nenhuma, não. Eu não caí no pecado, porque a infinita misericórdia e graça de Deus tem me guardado. E tudo também pautado nas minhas escolhas. Eu ouvi de uma irmã, há uns anos atrás, uma fala muito interessante, que ela falou assim, eu acho que Suzy estava lá nesse encontro. A irmã, eu acho que ela é da Batista, ela falou assim, ó, eu nasci no lar cristão, eu não me desviei na minha juventude, porque eu sempre escolhi andar com gente mais crente do que eu. Olha a escolha da irmã. Ela escolheu andar com gente mais crente do que ela. Às vezes, a gente está andando próximo a alguma irmã que nos argue, que nos confronta, nos chama na verdade, na palavra, e a gente faz o que com essa pessoa? A gente distancia. Ah, não, fulano é chato, fulano toda hora é Bíblia, fulano toda hora não sei o quê, não sei o quê. Irmãs, isso nos guarda. Isso nos guarda. Quando você anda com alguém que te confronta, quando você anda com alguém que te argue, te chama... Vem cá, não entendi isso. Eu tenho irmãs que são amigas de muitos anos, mas só Deus sabe o quanto a gente vive se, entre aspas, se engalfinhando. A gente discorda uma da outra, a gente trata uma a outra. Mas isso é saudável, isso é muito bom. Então, a gente precisa experimentar isso na nossa caminhada. E, assim, sabe, irmãs, eu quero animar vocês, né? Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. O que me guardou, irmãs, foi conhecer a palavra e decidir viver a palavra. A gente não pode se limitar, irmãs, à reunião de domingo. A gente não pode se limitar à reunião do grupo caseiro. Não pode, irmãs. O nosso Deus é vivo. Olha, ontem eu passei por uma situação, vocês podem achar até bobagem, mas eu falei assim, Senhor, mas o Senhor é muito figura. Eu pessoalmente acho que Deus tem um senso de humor assim maravilhoso, né? Eu sei que Deus é general de guerra, né? Deus é o todo-poderoso, criador, sei tudo isso. Mas Deus tem um senso de humor maravilhoso. Ontem eu comecei a fazer atividades na Vila Olímpica, lá perto da minha casa, que eu preciso perder esse excesso de peso.
E aí, meu filho falou bem assim, mãe, leva tudo no carro e toma banho no sítio. Eu falei assim, ai, não, Felipe, eu vou chegar atrasada, mas eu não quero tomar banho no sítio, porque quem conhece a rua que eu moro, a Decaminada de Santa Cruz, ela parece Zona Sul. Vive congestionada aquela minha rua, não sei porquê. Né? Parece Zona Sul, mas não é não. E aí, eu falei assim, ah, não, Felipe. Ele, mãe, tu pode pegar condicionamento na voz. Eu falei assim, não, amor, não vou levar roupa, não. Não, não vou, não. Eu volto para casa, tomo banho em casa. Aí depois fiquei pensando assim comigo. Hein, vai que eu chego no sítio, aquele chuveiro não está funcionando, eu vou ter que tomar banho de água fria, eu vou nada. Até comentei com Tânia, né? E aí, vim para o sítio, passei em casa, tomei banho, mudei de roupa, vim para o sítio. Aí cheguei no sítio no final da tarde, não, no início da tarde. Daniel foi lá em cima, onde eu fico, né, na secretaria, falou assim, esse banheiro está funcionando? Eu falei, tá, posso tomar banho aí? Eu, claro, Daniel, tomar banho. Mas eu não sei se o chuveiro está funcionando, não. Aí ele entrou, aí ele, não está funcionando, Helena, o chuveiro está frio. Aí eu, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo livramento da água fria. Parece uma bobagem. Irmãs, mas a gente está falando de um Deus que é vivo. É vivo. Cara, se esse Deus, ele fala comigo, me dá um toque, esse Espírito Santo, sobre o chuveiro de água fria, quanto mais as coisas maiores, né? Então, assim, irmãs, eu quero animar vocês, sabe, a irem ao encontro desse nosso Deus, a irem ao encontro desse nosso Pai. Quando eu me converti, eu comia Bíblia. A minha motivação não era boa, não era ruim. Queria brigar com o presbitério. Porque eu falava assim, eu não conheço a história de Jó, de Jacó, sei lá quem são esse povo que eles estão falando. Eu preciso ler para saber quem é. Vai ter alguma coisa errada e eu vou achar. Mas aí, à medida que eu ia lendo a palavra, o Espírito Santo ia me convencendo, ia me convencendo, ia me convencendo, ia me convencendo. Então, de verdade, eu comer a Bíblia, né, ler a palavra, me sustentou, me alimentou. Então, irmãs, busquem a palavra, porque lá que está toda a nossa resposta, né? Eu acho que eu paro por aqui, Celi. Meu desejo é esse, irmãs. Assim, eu tenho umas histórias, né? Vem, Celi. Mas eu quero, assim, seguir animando vocês, né, a buscar a palavra e buscar o Senhor. Porque, como eu li nesse último versículo aqui, né? Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher e filhos, né? Irmãos e irmãs, ainda mais a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu quero ser discípula de Jesus. Eu quero ser discípula de Jesus. Eu quero que o Senhor, do alto do céu, ele fale para mim, como ele falou para Jesus. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E eu quero que o Senhor, do alto do céu, ele olhe assim, fale assim, essa é Helena, minha filha amada, em quem eu me comprazo. E que seja assim nas nossas vidas, irmãs, em nome de Jesus.